naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. E então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. É normal em todas as celebrações do Advento haver um sermão que fala de João Batista. Já o ano passado aconteceu, mas no ano passado este sermão sobre João Batista foi no Evangelho de Lucas. Este ano é no Evangelho de Mateus. Como não há nenhum dos 4 evangelhos que não mencione João Batista, todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, mencionam João Batista. O que nos transmite uma lição, que é: não se pode falar do ministério de Jesus. Se quisermos ser rigorosos e falarmos do ministério de Jesus, daquilo que Jesus veio fazer, nós temos também de falar daquilo que antes dele João Batista veio fazer. E no caso de Mateus, que é o evangelista que nós acabámos de ler, no caso de Mateus em particular, esta ligação entre Jesus e João Batista é sublinhada. No nosso boletim, na 3ª página, nós encontramos aí na parte no para reflexão a citação de um dos comentários que é mais usados nesta igreja, o comentário bíblico Vida Nova. E esse comentário diz que Mateus está interessado em mostrar que havia uma continuidade entre Jesus e João Batista. Neste caso, João Batista que veio primeiro e Jesus que veio a seguir. E então diz assim: João não desempenha apenas um papel secundário para a vinda de Jesus. João já dá início à missão que Jesus prosseguirá. Por isso, se nós queremos conhecer Jesus, devemos conhecer também João Batista. Essa é uma das razões porque em qualquer altura do Advento, o Advento é aquela época que antecede o Natal. Nós começámos no domingo passado, 4 domingos antes do Natal, por isso acendemos uma vela por cada domingo. Na época do Advento, geralmente há sempre um sermão pregado acerca de João Batista. E no excerto que nós acabámos de ler, nestes 12 versos que nós acabámos de ler, vemos que a pregação de João Batista é recheada. E eu quero chamar-vos a atenção rapidamente para alguns dos ingredientes que estão neste recheio. Portanto, coloquem novamente os vossos olhos no texto que nós acabámos de ler e vamos perceber alguns dos ingredientes que estão no recheio da mensagem de João Batista. O que é que João Batista pregava? João Batista pregava o arrependimento e a chegada do reino de Deus, não é? Nós vemos isso logo aí no versículo 2. João Batista é dado como uma continuidade em relação ao Velho Testamento, não é? Ele é equiparado pelo evangelista ao profeta Isaías, que dizia: voz do que clama no deserto. Portanto, João Batista está a cumprir uma coisa que já tinha sido anunciada no Velho Testamento. Por outro lado, João Batista é um homem que vive o conteúdo daquilo que prega na maneira como se veste e na maneira como come. E por isso nós vemos aí no verso 4 este aspecto interessante de João Batista. Não é qual é a roupa dele? É roupa feita de pelos de camelo, um cinto de couro. O que é que ele come? Gafanhotos e mel silvestre. João Batista junta aquilo que está a pregar à maneira como se veste, à maneira como come. Por outro lado, João Batista batiza judeus, mas batiza não só judeus, batiza gentios.
ligando aquele ritual do batismo à confissão dos pecados. Nós vemos isso no verso 5 e 6. Por outro lado, João Batista critica ferozmente o orgulho dos judeus. E nós vemos isso entre o verso 7 e 10. E ainda uma coisa mais, neste recheio da pregação de João Batista. João reconhece que aquilo que faz é apenas um sinal de coisas maiores que alguém que vinha a seguir a ele vinha fazer. E esse alguém, naturalmente, era o Senhor Jesus. E nós encontramos isso no verso 11 e no verso 12. Há muito naquilo que João Batista está a pregar. João Batista tem uma mensagem recheada. Há muita coisa a acontecer quando João Batista prega. O nosso objetivo hoje é olharmos para o sermão de João Batista e não podemos concentrar-nos em todas estas coisas, são muitas, mas concentrar-nos numa em particular, que era isto que eu gostaria de partilhar convosco esta manhã. O assunto da família. O assunto da família. Porque João Batista está aqui a falar de família também. E como o Natal é frequentemente interpretado como uma época de família, eu gostaria que nós hoje pudéssemos falar no assunto da família. E no assunto da família, pensando no assunto da família em relação à nossa família, aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos pais, família daqui, família da terra, mas também que pudéssemos pensar no assunto da família, pensando na relação que devemos ter com Deus, no tipo de relacionamento que Deus quer estabelecer connosco. Este é o meu objetivo para esta mensagem desta manhã, queridos irmãos. João Batista tem um grande impacto em Israel, à custa de uma mensagem que diz que Israel confia demasiado nas suas grandezas. João Batista tem um impacto em Israel à custa de uma mensagem que diz que Israel confia demasiado nas suas grandezas. É isso que nós vemos aí entre os versos 7 e 10. Não é? Quando João Batista usa aquelas palavras duras. Já o ano passado vos preguei sobre isto, não é? Quando João Batista se vira para aqueles, sobretudo para os judeus religiosos, e lhes chama raça de víboras. E depois diz coisas inacreditáveis, não é? Imaginem bem um sermão destes. Não é? Imaginem um sermão em que o pregador não trata os seus ouvintes como queridos irmãos, mas trata como raça de víboras. Seria um desafio, não é? Ouvirmos um sermão em que alguém nos trata como serpentes. Agora, porquê é que João está a fazer isso? Nós podemos dizer que a João Batista interessa menos de onde nós viemos e a João Batista interessa mais para onde nós vamos. Podemos dizer isto, para João Batista interessa menos de onde eu vim e interessa mais para onde eu vou. Interessa menos se aqueles judeus tinham vindo da família de sangue de Abraão. E por isso mesmo João Batista diz, vocês julgam-se especiais. Vocês julgam-se especiais, porque são filhos de Abraão. Pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Interessava menos a João Batista se aquelas pessoas tinham vindo da família de Abraão, e interessava mais a João Batista saber se aquelas pessoas pertenciam a um povo verdadeiramente arrependido. Essa é a preocupação de João Batista. Eu não quero saber, como se João dissesse assim, eu não quero saber da tua família. Eu não quero saber da tua família. Eu quero saber para onde é que tu vais. Eu não quero saber o que tu tens feito com o lugar de onde vieste. Eu quero saber o que tu vais fazer com o lugar para onde deves ir. E a mesma pergunta eu queria que fosse colocada hoje a nós, queridos irmãos. Creio que a palavra quer colocar-nos neste lugar. Vivemos mais agarrados à nossa origem ou vivemos mais agarrados ao nosso propósito? Vivemos mais agarrados eu vivo mais agarrado à minha origem ou eu vivo mais agarrado ao meu propósito? E é importante refletir sobre como nós podemos viver, muitas vezes, agarrados ao nosso passado. Eu gostaria que o Espírito Santo nos dirigisse nesta reflexão. Nós podemos viver agarrados à nossa origem e às vezes podemos viver agarrados à nossa origem com arrogância. Nós podemos pensar na nossa origem e sentir-nos arrogantes por causa disso. No caso dos judeus e daqueles religiosos em particular, que eram os fariseus e que eram os saduceus, era isto que estava a acontecer. Era isto que estava a acontecer. Aqueles judeus faziam do facto de descenderem de Abraão uma superioridade moral. Os fariseus e os saduceus faziam do facto de serem judeus uma superioridade moral em relação aos gentios. Se formos como eles, nós fazemos da nossa origem uma razão para nos acharmos melhores do que os outros.
Se eu for como aqueles fariseus, como aqueles saduceus, eu posso fazer da minha origem uma razão para me sentir melhor do que os outros. E eu gostaria que, nesta manhã, Deus nos ajudasse a pensar, será que eu caio nisto? Será que eu caio no erro de fazer da minha origem uma razão para me achar melhor do que os outros? Será que eu me acho melhor do que os outros? Será que tu te achas melhor do que os outros? Sei que é uma pergunta assim, muito direta, mas gostava de a fazer esta manhã. Será que tu te achas melhor do que os outros? Será que te achas melhor que os outros porquê? Achas-te melhor que os outros porque és evangélico, és protestante, és batista? Achas que és melhor do que os outros porque és batista, porque és evangélico, porque és cristão, porque cresceste num lar diferente da maioria? Achas que és melhor que os outros porque tens mais dinheiro que os outros? Claro que nunca ninguém diz isto assim. Mas às vezes é possível nós sentirmos melhor do que os outros porque temos mais do que os outros. Porque nos habituámos a um determinado estilo de vida. Achamos-nos melhor que os outros porque nos habituámos a um determinado estilo de vida. Tu achas que és melhor que os outros porque és culto? Porque gostas de ler bons livros? Gostas de ver bons filmes? Gostas de ouvir bons discos? Achas que isso muitas vezes acaba por te transmitir uma espécie de superioridade em relação aos outros que não ouvem os discos que tu ouves, que não leem os livros que tu lês, que não gostam dos filmes que tu vês? Achas-te melhor que os outros porque és de esquerda ou és de direita? Quem é de esquerda acha que a esquerda é que é certa. Quem é de direita acha que a direita é que é certa. Achas que és melhor do que os outros por causa da tua ideologia? Achas que és melhor que os outros porque és bem-sucedido? Porque a tua vida é uma história de atingir os teus objetivos. E quando olhas para os outros, achas que os outros não atingem objetivos porque não se esforçam, mas tu esforças-te? És tentado a sentir-te assim em relação aos outros? Achas que és melhor que os outros porque és bonito? E esta geralmente ninguém admite, não é? A vantagem de ser feio como eu é que esta é difícil de sentir. Mas achas que às vezes és melhor que os outros porque de facto tens uma boa figura, porque impressionas, porque olhas para o teu lado e achas que a pessoa do lado é desmazelada, não tem cuidado com a sua imagem, e tu estás a investir na tua imagem, tu ao menos estás a correr, tu ao menos estás a fazer pelo teu corpo. Achas-te superior aos outros por causa disso? A lista podia continuar. Eu vou terminar com a lista de possibilidades de nós nos acharmos melhor que os outros. Mas deixem-me dizer, eu acho difícil, acho impossível que qualquer um de nós não se sinta muitas vezes tentado por se achar melhor do que os outros por qualquer uma destas razões que dei. Não quer dizer que nós nos olhamos ao espelho como uma das bruxas da Disney, da Bela Adormecida. Eu não confundo a Bela Adormecida com a Cinderela, mas sei que havia uma bruxa que olhava para o espelho e que dizia: espelho meu, há alguém mais belo do que eu. Branca de Neve, exatamente. Se vocês tivessem começado por ser pais com duas meninas, vocês iam perceber. Há muita princesa e a determinada altura é difícil mantermos a par com tanta princesa. Portanto, não é nem a Cinderela, nem... Não, a Cinderela e a Bela Adormecida são a mesma pessoa? Também não são. Pronto, não faz mal. Não quero perder este sermão por uma má ilustração, mas pronto, de facto é difícil para mim fixar as princesas. A Marta e a Maria já estão a sair da fase das princesas, mas foi um mergulho muito intenso naquela fase. E viva as meninas que são todas princesas de uma maneira ou outra. Vamos voltar ao texto. Se eu vos dizia que é possível nós agarrarmos à nossa origem com arrogância, também deixem-me dizer-vos, é possível agarrarmos à nossa origem com o extremo oposto, que é a autocomiseração. É possível nós agarrarmos à nossa origem de uma maneira que não é saudável, que neste caso não é ser arrogante, mas é ter pena de si mesmo. E queria falar um pouco nisto também. Porque se nós estivermos no polo oposto daqueles judeus, nós fazemos da nossa origem para nos acharmos sempre piores do que os outros. E isso também é uma tentação. Isso acontece contigo? Achas-te pior do que os outros porquê? Porque na tua origem não tiveste as oportunidades que os outros tiveram? Achas-te pior que os outros porquê? Porque não és bonito como os outros, gostavas de ser mais bonito do que és? Achas que és pior que os outros porquê? Porque não tiveste a oportunidade de estudar e querias estudar e achas que a tua vida ficou interrompida porque não conseguiste estudar? Achas que és pior que os outros porquê? Porque não atingiste os teus sonhos, que eles foram interrompidos e isso hoje faz-te sentir pior do que os outros? Achas-te pior do que os outros por causa disso?
Achas-te pior que os outros porque já nem sonhos tens. Nem é só porque não os atingiste, é porque já nem sonhos tens. Achas-te pior que os outros por causa disso? A lista também pode continuar. Como nós podemos entender da pregação de João Batista, o segredo não é nós agarrarmos à nossa origem. O segredo não é nós agarrarmos à nossa origem. Independentemente de nós termos com a nossa origem uma relação inchada, orgulhosa, ou nós temos com a nossa origem uma relação deprimida, envergonhada, de autocomiseração. O propósito de Deus para a nossa vida é diferente. E aquilo que João Batista estava a pregar é que tu não podes viver agarrado ao sítio de onde tu vieste, mas tu tens de viver agarrado ao sítio para onde tu vais. E o sítio para onde tu vais é o plano que Deus tem para ti, de tu poderes ser feito filho dele. Era isto que João Batista também pregava. O plano de Deus para a nossa vida é que nós sejamos filhos de Deus, não porque nascemos de origem filhos de Deus, mas porque devemos ser filhos de Deus como fim. O plano de Deus para a minha vida, que era aquilo que João Batista também estava a pregar, não é um plano de que, tu nasceste filho do rei, tu nasceste filho de Deus. Essa é a tua origem. Não, não é uma questão de ser a tua origem, mas é a questão de dever ser o teu fim. Nós não somos filhos de Deus desde o início, mas podemos ser filhos adotados por Deus através da fé, fé essa que se via naquilo que João Batista pregava, que era o que é que João Batista pregava? Logo a primeira palavra que ele prega, o arrependimento. Não somos filhos de Deus desde o início, mas podemos ser filhos adotados por Deus através da fé. E isso sabem como é que se vê num arrependimento que produz obras. Era por isso que ele estava a criticar os fariseus e saduceus. Porque a fé deles, como falámos na escola dominical acerca de Tiago, não produzia obras. E por isso ele dizia, quero ver obras, fruto do arrependimento. O arrependimento é aquilo que nos livra de vivermos agarrados à nossa origem. O arrependimento é aquilo que me livra de eu viver agarrado ao sítio de onde vim. Quer eu me relacione com esse sítio com arrogância, quer eu me relacione com esse sítio com autocomiseração. O arrependimento é aquilo que me impede de eu viver agarrado ao sítio de onde vim. Viver agarrado ao facto de que me sinto melhor do que os outros é tão tóxico como viver agarrado ao facto de que me sinto pior do que os outros. Os dois extremos são tóxicos. Os dois extremos são coisas que Deus não deseja para nós. Porque quer a pessoa que é altiva, quer a pessoa que tem pena de si mesmo, quer uma, quer outra, as duas precisam se arrepender. E sabem, às vezes para nós é mais fácil nós dizermos, pois, só o arrogante é que precisa de se arrepender. Aquele que tem pena de si próprio não precisa de se arrepender. Não, mas de facto, quer o arrogante, quer a pessoa que tem pena de si próprio, as duas pessoas precisam de se arrepender para deixarem de viver em função da sua origem e passarem a viver em função do propósito de Deus. As duas pessoas precisam de se arrepender. Deus quer dar uma vida nova àquele que tem mania, como Deus quer dar uma vida nova àquele que tem miséria. Deus tem uma vida nova para o que tem mania e para o que tem miséria. E o arrependimento livra-nos dos males do ego e dos males da alma. O arrependimento liberta-nos das correntes que nos prendem a uma autoimagem inicial de arrogância ou de autocomiseração. E o arrependimento faz-nos seguir em frente. E o fazer seguir em frente o arrependimento é tornar a direção de sermos realmente família de Deus. A maneira como o arrependimento nos faz seguir em frente é dizer assim, tu és mais do que a tua origem, tu és mais do que a tua origem, e a tua finalidade é seres família de Deus. A tua finalidade na tua vida é seres filho de Deus. E sabem que aqui é preciso explicar uma coisa que na religião popular muitas vezes não é bem percebida. João Batista ajuda-nos a perceber como é que uma família deve funcionar, seja a família que for. Não deixa de ser curioso isto, que nós aprendamos tanto de família acerca de um homem só. Já pensaram nisso? É um homem solitário que vive no deserto. O homem vive no deserto para que mais pessoas possam popular o céu. É um paradoxo bonito em João Batista. É preciso que algumas pessoas vivam separadas para que muitas mais se possam juntar na comunidade do povo de Deus. Aos olhos de João, João sabia uma coisa. A base de uma família vai além do sangue. A base de uma família vai além do sangue. Afinal, os fariseus e saduceus eram do sangue de Abraão. E não era por isso que Deus aprovava a maneira como eles viviam. Ser uma família a sério é olhar além do sangue. Uma família a sério junta o sangue ao ser. Uma família a sério junta o sangue ao ser.
Eu sou família de uma pessoa quando trato essa pessoa com amor. Se eu não amo o meu familiar com ações, é como se o vínculo que eu tivesse com ele se limitasse àquele vínculo que João Batista falou lá. Sabem qual era o vínculo? Era o vínculo dos calhaus. E todos nós sabemos como é que isto acontece numa família. Porque não há família em Portugal, em qualquer parte do mundo. Não há família que não tenha problemas entre membros de família. Concordam comigo? Alguém vai dizer, a minha família não tem problemas. Se alguém disser, a minha família não tem problemas, é porque você é o problema. E não reparou. E há já uma vasta conspiração contra si. Mas pronto, onde eu quero chegar é isto. É que uma família a sério junta o sangue, o facto de nós termos família, mesmo que não quiséssemos, àquilo que nós somos, à maneira como nós comportamos uns com os outros. Se nós formos filhos de Deus por defeito, se qualquer pessoa é filha de Deus apenas porque Deus a criou, é sinal de que o comportamento não tem assim tanta importância entre familiares e que nós podemos tratar pessoas de qualquer maneira. Se qualquer pessoa for filha de Deus, então isso significa que para Deus o sangue vale mais do que o ser. E é aqui que eu tenho de fazer um esclarecimento. Já noutras ocasiões temos falado sobre isso. O povo costuma dizer todos são filhos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que somos todos filhos de Deus. A Bíblia diz que fomos todos criados por Deus. Mas a Bíblia, quando fala em sermos filhos de Deus, ela vai muito mais além disso. Reparem, se todos formos filhos de Deus apenas porque existimos, não é preciso que eu me comporte de uma maneira especial. Se todos formos filhos de Deus apenas pelo facto de Deus nos ter criado, então significa que o sangue vale mais do que o ser. O comportamento não é assim tão importante. Mas não é isso que nós encontramos neste texto. O que é que João Batista estava a dizer? A Bíblia não diz que todos são filhos de Deus, porque isso também significaria desvalorizar a nossa resposta amorosa em relação a Deus. O que João Batista estava a dizer, o que a Bíblia nos está a dizer é que nós somos filhos de Deus por adoção, porque valorizamos a resposta de amor que queremos dar a Jesus. E por isso João 1,12 diz, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós não somos filhos de Deus apenas porque existimos. Nós somos filhos de Deus se confiarmos em Jesus como o nosso Salvador, como a razão da nossa vida. É isso que nos faz filhos de Deus. E por isso nós somos filhos adotados. E por isso a palavra adoção é tão importante. E sabem, e eu sei que agora estou a mandar assim, estou a tirar uma para o ar, mas sabem que a palavra adoção deveria estar mais nas nossas rotinas, mesmo a nível das nossas famílias. E nós somos abençoados. Nós nesta igreja temos mais do que uma pessoa de que sabem o que é adoção. E sabem que nós, enquanto cristãos evangélicos, devíamos ponderar seriamente nisto. Não é o meu objetivo, não está escrito no sermão, mas deixem-me falar para os pais. Devíamos ponderar nisto. Como é que eu vivo uma vida de adoção? Porque é isso que Deus fez connosco. Deus não nos deu à luz, mas Deus adotou-nos como filhos. E esta é uma lição que João Batista nos está a explicar. A Bíblia diz que somos filhos de Deus por adoção, porque valoriza a resposta de amor que nós somos chamados a dar ao Pai. João Batista pregava o arrependimento e batizava como prova de que para Deus a família é sangue, mas é ser, é aquilo que eu sou. Eu faço parte de uma família não é só porque de facto estou relacionado sanguinamente com a minha família natural, mas eu faço parte de uma família porque eu decido comportar-me em amor em relação àqueles que são a minha família. Ao mesmo tempo, a triste verdade, e esta é uma triste verdade, é que todos nós somos incapazes de nos comportarmos da maneira certa com aqueles que amamos. Concordam comigo? Todos nós somos incapazes de nos comportar da maneira que queríamos com as pessoas que amamos. E a prova disso é que as pessoas que nós mais magoamos são as pessoas que mais amamos. Concordam comigo? As pessoas que nós mais magoamos são as pessoas que amamos. Porque quando nós olhamos para nós reconhecemos, por exemplo, maridos a pensar nas suas esposas, esposas a pensar nos seus maridos. De facto, quem é a pessoa, imaginem lá, não é preciso ser um cientista da NASA, quem é a pessoa que mais sofre comigo? Imaginem lá. É a Ruth, não é? Alguns deram mesmo um ar de pena agora. E de facto é verdade. É verdade. As pessoas que nós mais fazemos sofrer são as pessoas que nós amamos. Aqueles que são pais com filhos mais velhos sabem isso ainda melhor do que eu. Porque não há relação mais testada do que a relação de um pai para com um filho. Não é? Nós amamos os nossos filhos, mas é difícil. É difícil amar
É difícil amar, por exemplo, quando eles tomam decisões que estão contrárias às nossas expectativas para eles. Mas deixem-me dizer, isso apenas nos deve conciliar com o facto de que eu sozinho não vou conseguir amar da maneira certa as pessoas que mais quero respeitar, as pessoas que mais quero amar. Seria uma grande crueldade se a pregação de João Batista se reduzisse a apontar a hipocrisia dos religiosos sem dar uma alternativa. Seria uma grande maldade se João Batista apenas lhes dissesse: raça de víboras, vão-se embora, não estou para vos aturar. Porque isso significaria que João só estava a apontar o problema e não estava a apontar a solução. Mas João aponta o problema, que era a hipocrisia deles não agirem em coerência com aquilo que diziam ser. Os fariseus e os saduceus eram hipócritas, porque sendo filhos de Abraão, eles não se comportavam como os filhos de Abraão se deveriam comportar. Nesse caso, os fariseus e os saduceus valorizavam mais o sangue do que aquilo que eles eram. Valorizavam mais a ligação de origem do que a ligação de chegada. Mas a pregação de João Batista também apontava à solução. E sabem qual era a solução? É aquilo de que já vos falei. O poder do arrependimento, sustentado por aquele que, vindo a seguir, completava o conteúdo daquilo que João pregava. E essa pessoa era Jesus. E por isso é que João pregava o arrependimento através do batismo de água, mas a seguir vinha quem vinha pregar o arrependimento através do batismo com o fogo, o batismo do Espírito Santo. O arrependimento é a resposta que damos como sinal de que Jesus é por nós o que nós não conseguimos ser. É uma possível definição de arrependimento. O arrependimento é a resposta que nós damos como sinal de que Jesus é por mim aquilo que eu queria ser e não consigo. Jesus é por mim aquilo que eu queria ser e não consigo. O arrependimento é Jesus a ser o amor com que eu quero amar e não consigo. O arrependimento é Jesus a ser o amor com que eu quero amar e não consigo. E permitam-me aqui só um entre parênteses. Sabem que essa é uma das razões pelas quais, vez após vez, me têm ouvido sempre a dizer: vamos ser cautelosos quando falamos de amor e não vamos transmitir a ideia de que o amor que nós temos uns pelos outros é um amor natural. Porque as pessoas que mais nós devemos amar são aquelas que mais ferimos. E enquanto igreja, o que nós devemos transmitir uns aos outros é que nos amamos com um amor que não é natural. Porque naturalmente nós ferimos uns aos outros. Nossa vida, às vezes, é uma história de mal-entendidos. De nós que tínhamos uma boa intenção e a pessoa percebeu errado e ficou zangada connosco. Por isso, quando a Igreja de Cristo fala do amor, não deve transmitir a ideia de que a Igreja de Cristo é naturalmente amorosa. Mas deve transmitir a ideia de que nós amamos porque Jesus consegue amar do modo que nós não conseguimos. E sabem, por isso é que fica sempre uma relação um bocado complicada entre nós queremos acolher as pessoas, mas explicarmos que não vai ser o nosso amor que vai acolher as pessoas. Ninguém vai ficar na Igreja da Lapa porque a Igreja da Lapa é muito boa a amar. Sabem porquê? Porque não há uma única igreja no mundo que seja boa a amar. E não vai ser a Igreja da Lapa que vai fazer a diferença. Se alguém vem para cá e diz assim: eu fui para aquela igreja porque eles amam a sério. Aquilo é que é amar. Aquilo é que é amar. Se alguém vier nesse estado de espírito, vai se desiludir em breve. Sabe porquê? Porque o amor que nós vamos poder ter uns com os outros não é um amor natural. Não é porque o pastor Tiago é muito amoroso e sabe amar muito bem. O amor que nós vamos conseguir ter com os outros é um amor que é Jesus. Porque Ele consegue amar da maneira que eu queria, mas não consigo. E por isso é que vivemos em arrependimento e perdão, porque frequentemente vamos magoar as pessoas que mais amamos e vamos dizer: olha, eu peço-te perdão e quero que aceites o meu perdão, porque não vou ser eu que vou ser capaz de te amar como deve ser, mas vai ser Jesus em mim que vai ser capaz de fazer isso. E isso vê-se numa vida de quedas e numa vida de perdão e numa vida de arrependimento. Se de repente a Igreja transmite a ideia de que, nós somos aqui um conjunto de pessoas que amar é connosco, cuidado. Pode estar a transmitir uma verdadeira idolatria, uma autoimagem inchada acerca de nós próprios. E eu digo isto à vontade, queridos irmãos, porque se eu passo a vida a ferir aqueles que mais amo, como é que de repente vinha para a igreja e desligava esse botão e amava de uma maneira perfeita? Não. Eu não sou capaz de o fazer. Jesus é capaz de o fazer. Jesus consegue amar Deus da maneira que eu quero e eu não consigo. Jesus consegue amar as pessoas da maneira que eu quero e não consigo. E volto a insistir nisto. Por isso é que este discurso de há uma comunidade que ama pessoas, às vezes vejo igrejas a publicitarem-se, uma comunidade que ama pessoas. Eu fico logo... Sabe o que é que para mim... isto é o meu feitio, eu sou rabugento de origem, mas quando a igreja diz uma comunidade que ama pessoas, eu fico logo a pensar: esta igreja não é para mim. Porque eu não acordo com vontade de amar pessoas. A maior parte das vezes eu tenho vontade de não amar pessoas.
Há mais alguém mau como eu aqui nesta igreja, ou mesmo só eu? Há 2, 3, 4 pessoas, ok? Todos os outros, ok, vocês são Gandhis e filantropos, vocês olham para o mundo e querem abraçar e saltar de nufar em nufar. Eu não sou assim, ok? Eu não sou assim. E se uma igreja for uma comunidade que naturalmente ama os outros, eu não vou ficar lá, porque eu não tenho essa capacidade em mim. Mas sabem uma coisa? O Espírito Santo dá-me essa capacidade. E por isso é que o amor que nós vamos pregar não é o amor natural, é o amor sobrenatural, que é o amor de Jesus. Acreditam nisto, irmãos? Acreditam nisto? Só vou sair daqui com um amém forte. Acreditam nisto? Eu acredito nisto. Eu acredito nisto. Jesus consegue amar Deus da maneira que eu quero e não consigo. Jesus consegue amar as pessoas da maneira que eu quero e não consigo. E a cruz e a ressurreição significam isso mesmo. Nós fomos feitos filhos por adoção por conta do que Jesus fez e não por conta daquilo que eu vou fazer. O arrependimento significa que eu trato a minha incapacidade natural de amar com a capacidade sobrenatural de Jesus amar. O arrependimento significa que eu trato a minha incapacidade natural, porque é uma incapacidade e é natural em mim, com a capacidade sobrenatural de Jesus amar. O arrependimento vivido com a minha família faz-me ser além do sangue, sendo um filho arrependido por adoção, em vez de um filho natural das pedras. E deixa-me usar esta figura, um filho das pedras. O arrependimento vivido com Deus faz-me ser além do sangue, sendo um filho arrependido por adoção, em vez de ser um filho natural das pedras. E sabem, é por isso que este sermão tem um nome estranho, que é... Como é que é? Deixa-me... Pedras em trabalho de parto. É só para as pessoas na internet clicarem e ouvirem. Mas mas este sermão chama-se Pedras em Trabalho de Parto. E deixem-me dizer, naturalmente, eu sou uma pedra em trabalho de parto. Não sai nada de mim. E por isso é que esta imagem de João Batista é tão poderosa. Tão poderosa. Nós não podemos perder estas imagens que a Bíblia nos dá. Pedras não dão à luz. Pedras não dão à luz. No entanto, sempre que nós queremos viver sem sermos arrependidos, nós estamos à espera que as pedras deem à luz. Se esta época é vista como época da família, que tal nós considerarmos vivê-la em arrependimento? Que tal nós considerarmos vivendo esta época perdoando e pedindo perdão? E todos nós sabemos às vezes os pequenos dramas que existem, às vezes até só no dia da consoada, não é? Às vezes tão somente juntar um irmão com uma irmã, aquilo é complicado. As relações, o que é que se vai dizer, o que é que não se vai dizer, quando é que eu vou sair da mesa, quando é que eu não vou, quando a conversa chegar ali eu saio. Meus irmãos, o meu desafio para vós esta manhã é, seguindo João Batista, dar-vos a considerar isto. Se o arrependimento é Jesus fazer-nos amar como nós não conseguimos, que tal experimentarmos viver esse arrependimento perdoando pessoas e pedindo perdão? Que o Senhor nos ajude.